Tô aqui com a blusa do Mario Kart. Essa camisa aqui é a camisa do Mario Kart. Quem é das antigas e gosta de game vai lembrar do Mario. Super Mario Bros. É um jogo consagrado, bem antigo, mas um jogo muito bom. Eu confesso que não joguei muito esse jogo, joguei muito pouco, nunca fui um especialista nesse jogo. Porém, a gente tem algumas lições interessantes desse jogo dentro de concurso público. Para quem não me conhece, meu nome é Jesus Mar, né? Jesus Mar, pode chamar de Jesus. Esse é o canal Concurseiro TI, trazendo aquela ideia, aquele bate-papo, aquela conversa sobre concurso público na área de tecnologia da informação. Então, Mario Kart, ou Super Mario Bros. Aqui no geral, é um jogo muito interessante, né? Um jogo legalzinho de você jogar. Você tem ali vários níveis, várias dificuldades, onde você tem alguns objetivos, né? No jogo, você tem um objetivo principal, e durante o desenrolar do jogo, você tem vários objetivos, vamos dizer assim, objetivos ali pontuais em cada fase. E cada fase, à medida que a fase vai aumentando, vai passando, o nível vai sendo um nível mais difícil, um nível mais complexo e um nível que vai requerer de você mais habilidade para jogar. No concurso público não é diferente. Quando você começa a estudar para concurso público, quando você começa a fazer provas de concurso, você vai ter a sensação, vai ter a ideia, e de repente não é só a sensação e a ideia, mas de fato você vai se deparar com uma realidade de uma dificuldade para fazer prova de concurso. E não importa qual seja o nível, seja o concurso mais fácil, concurso nível intermediário ou concurso nível difícil, nível máximo hard. Não importa qual nível, certamente no início você vai sentir uma dificuldade, vai sentir ali uma você vai se sentir até mesmo incapaz, muitas vezes até de ser aprovado ou aprovado em um concurso. Muitas vezes, inclusive, você vai bater na trave, ou seja, vai chegar próximo de alcançar sua aprovação e não vai conseguir. E, infelizmente, tenho que falar para você, tenho que falar real, principalmente para quem é iniciante em concurso público, eu tenho que ser realista. Infelizmente, essa é uma realidade e essa é uma regra. Dificilmente você vai ver alguém, vai conhecer alguém que vai dizer assim: olha, de primeira eu passei num concurso, fui aprovado no concurso dos meus sonhos e consegui minha aprovação. Muito dificilmente. Talvez pessoas mais antigas, em concursos mais antigos, por um motivo ou outro, podem dizer isso. Não que as pessoas que estão agora elas não tenham a capacidade de ser aprovada, mas vamos ser realistas. Os concursos públicos, de modo geral, aumentaram o seu nível, a sua é o seu nível de cobrança, né, o nível de cobrança, o nível de assuntos, de conteúdos também foram aumentando, à medida em que, também a concorrência foi aumentando juntamente. Falo por mim, por exemplo, fui aprovado a primeira vez em concurso aos meus 17 anos de idade, para um concurso municipal da prefeitura da cidade onde eu morava, onde eu me tornei agente de portaria aos meus 19, 20 anos por aí, após a aprovação aos meus 17 anos. Concluindo o ensino médio, fiz essa prova de concurso nível fundamental. Eu achei a prova relativamente fácil, e na época era somente português e matemática, somente português e matemática. Se eu não estou enganado, na época eu pontuei, eram 30 questões, se não estiver errado. Se me falha a memória, eram 30 questões. Olha só você como o nível era bem mais baixo. E acertei acho que 28 questões. Por duas questões eu não fecho a prova. Uma realmente eu lembro que eu não sabia de matemática, e a outra sabe-se lá por que foi considerada errada, e na época também não tinha muito conhecimento, era muito jovem, não contestei, não fui atrás, não busquei, não, hoje em dia a gente sabe, né, que você tem que fazer o recurso, não fiz nada disso, enfim, fiquei com 28 pontos e fiquei lá em 32º lugar. Olha só, em 32º ainda, e fui chamado uns 2 anos depois, 1 ou 2 anos depois, fui chamado para assumir a vaga. Mas veja, português e matemática, 30 questões. Hoje em dia, a mesma assim, o mesmo cargo que eu concorri na época, hoje em dia, quando a Prefeitura Municipal de Marabá, que é a prefeitura onde eu fiz o concurso à época, cobra hoje em dia, ela pede pelo menos três assuntos, que é português, matemática e legislação municipal, né? Em especial a legislação do regime jurídico único do município de Marabá. Então são três, no mínimo três, que ela pede. E ali, se eu não estou enganado, no mínimo umas 40 a 50 questões. Porque se eu não estou errado ali, teria que dar uma olhada para revisar e confirmar, mas acho que são umas 20 questões de conhecimento específico e acho que
umas 20 ou 30 questões de conhecimentos gerais, incluindo português e matemática. Então veja, num cargo que é um cargo de nível fundamental até hoje, aumentou o nível de cobrança. E estou falando de uma área que não é a área de tecnologia da informação. A área de TI não é diferente. Claro, se você pegar provas municipais e comparar com provas estaduais ou provas de alto nível, como a prova de um Senado Federal, de uma Câmara Federal, você vai ver que de fato existe uma discrepância, uma dimensão muito grande de diferença. Uma diferença enorme. Não tem como comparar. Não tem como você comparar uma prova de uma prefeitura, de uma Câmara Municipal ou de um Instituto Federal, por exemplo, com uma prova de um Senado Federal, que é um nível top, um nível muito alto, um nível elevadíssimo, que tem ali candidatos que concorrem realmente a nível altíssimo. E aí eu lembro do que a gente falou no início, sobre o jogo de Super Mario. Ou seja, quando você está no nível mais baixo, ainda esse nível mais baixo, você sente dificuldade de passar de fase. Porque apesar de ser um nível fácil, até você se adaptar ao jogo, até você aprender, você entender os caminhos do jogo, você entender a estratégia do jogo, você vai perder alguns pontos e vai morrer durante o jogo ali, né? Como a gente sabe que funciona, você tem algumas vidas e você perde durante o jogo. À medida que você aprendeu aquele nível mais básico, você vai para o nível mais intermediário. E a mesma coisa vai acontecer. Você vai ter dificuldade de ultrapassar essa parte intermediária até você aprender e assim por diante, até você chegar no nível mais difícil, mais hard, que também você vai sofrer um pouco mais até conseguir eh, fechar, gabaritar, vamos dizer assim, no sentido aqui do concurso, esse jogo. Igualmente concurso público. Quando você pega concurso de níveis mais fáceis, você vai ter uma dificuldade. Claro, obviamente, apesar de ser fácil, né, em teoria é fácil, para quem é iniciante não é fácil. Mas quando você começa a subir de degrau, aprender, pegar os fundamentos, como eu falei aqui no vídeo anterior, entender os fundamentos de concurso público, fundamentos do tanto da parte de conhecimentos gerais, principalmente fundamentos da parte de conhecimento específico, o jogo começa a ficar um pouco mais fácil para você, até chegar um ponto em que você vai chegar no nível hard, nível bem mais alto, que você vai começar a ter sucessivas aprovações de concurso. Isso começa a ser absolutamente natural. E aqui eu vou até trazer uma experiência pessoal minha. Por exemplo, um dia desses eu estava aqui olhando algumas provas, algumas questões, e eu baixei num site muito conhecido, que eu sempre recomendo para quem gosta de ver, quem não tem condição, por exemplo, de pagar um Q-Concursos ou um Tec Concurso, sempre recomendo o PCI Concurso. É um site antigo, mas é um site para concurseiro raiz. Concurseiro raiz conhece muito bem, que é um site que traz muita informação, muita coisa boa, muitas provas anteriores, muito conteúdo bom. Então, eu estava olhando uma prova, baixando uma prova, e eu fui olhar uma prova de um IF, né? Instituto Federal. Não lembro agora de qual estado. Instituto Federal. Não lembro agora qual cargo. Se eu não estou enganado, era de TI, não lembro se era superior ou era técnico. Que eu sei, comecei a olhar rapidamente, sem, assim, me delongar muito, olhar muita prova, eu decidi rápido. Algumas questões que eu olhei rapidamente, umas 8, 7, 8 questões, de cabeça eu já respondi e estavam corretas. Fui até conferir no gabarito para ver se estava certo. E realmente estavam corretas as questões que eu olhei e só olhando eu respondia. Questão que para mim nesse momento que eu estou no estágio, muito fáceis, porque eram questões de princípios, né, questões de fundamentos. Eu até falei no vídeo sobre isso, se você não acompanhou, eu até recomendo que você acompanhe esse vídeo, que é muito bom, que eu falo a importância de você conhecer os fundamentos, tanto de conhecimentos gerais e principalmente conhecimento específico. Falei sobre isso. E nessa prova que eu olhava, eu via fundamentos. Perguntava algumas coisas sobre sistema operacional, sobre banco de dados, sobre segurança da informação, sobre redes, mas coisas bem básicas mesmo, desses conteúdos de conhecimento geral de TI. Então veja, quando você sobe um pouquinho de nível, né? Não que eu esteja no nível hard, nível top, não, mas o nível que você sobe de um nível básico para um intermediário já começa a fazer diferença. Você já começa a olhar para a prova. Quem é concurseiro que já tem essa prática vai entender o que eu estou falando. Quando você olha para uma prova, você olha ali para um conteúdo, você já tem em mente. Ah, entendi. Isso aqui eu já sei o que é. Às vezes você nem lê muita questão. Quando você lê a questão e vê as alternativas, você já vai eliminando, só pelo fato de você entender algumas coisas básicas. Por quê? Porque você já subiu um pouquinho mais o nível de estudo. E agora vem a realidade, como eu falei agora há pouco, que não é uma realidade
é que talvez você não queira ouvir, você queria ouvir uma coisa melhor, mas não tenho como falar, não posso mentir para você quanto a essa realidade, é que a realidade você só vai aprender de maneira gradual. Assim como num jogo, que no início o jogo parece um jogo difícil de você aprender, um jogo difícil de você conseguir passar de fase, apesar de ser o nível mais fácil, assim também na prova, nos estudos para concurso, você vai ter a mesma dificuldade. Às vezes provas básicas, você vai ver, vai ter dificuldade, vai reprovar, não vai conseguir acertar, vai se achar até mesmo burro, burra, né? Uma expressão que eu não gosto de usar. Eu até recomendo que você não utilize, nem quanto a você, nem quanto a outra pessoa. Chama a pessoa de burro, uma coisa que eu não gosto de falar. Existem pessoas que não entendem, têm dificuldade de compreensão, ou pessoas que não têm o conhecimento necessário para aquela aprovação ou para aquela determinada tarefa, ou serviço, ou conhecimento. Não é que ela seja burra, não conheça nada. Ela não tem a informação necessária, não tem o conhecimento necessário, não tem o entendimento necessário, ou aquele grau de entendimento necessário para poder compreender aquela situação. Então você vai se dizer para você mesmo, eu recomendo, repito mais uma vez, né? Foi até redundante. Repito, não se chame de burro. Não se chame de burro, não se ache burro, não se ache incapaz, não se ache uma pessoa que não consegue aprender nada. Isso é natural. O processo de aprendizado é um processo demorado, é um processo muitas vezes até lento. É lento. Não posso dizer para você que você vai aprender as coisas de um dia para noite, de hoje para amanhã, em 2 dias, uma semana. Você aprende tudo. Não é assim que funciona. O processo de aprendizado é um processo, às vezes, lento, um processo que leva tempo. Eu posso falar por mim mesmo, tanto em estudo como também até no trabalho. Quando eu comecei a trabalhar na Caixa mesmo, por exemplo, nos primeiros meses, 2, 3 meses, eu me achava um burro. Eu dizia pra mim mesmo: "Sou burro, não entendo isso. Uma coisa que eu faço todo dia, não aprendo". Até comecei a entender, aprender a aprender. Porque o que falta pra muita gente é isso, é você aprender a aprender. É você começar a compreender como é que você vai internalizar um conhecimento. E mesmo que você aprenda, comece a aprender, entenda uma coisa, tenho que deixar bem claro, você não vai aprender da noite para o dia, não vai aprender de um dia para o outro. Isso leva tempo, isso requer de você paciência, até consigo mesmo, consigo mesma, de ter paciência, de entender que tudo tem uma hora, tem um momento, que você vai começar a assimilar aos poucos, e que no momento que você começar a entender, começar a se encaixar esse conhecimento na sua mente, você vai conseguir ter aprovações, vai conseguir desenvolver seu trabalho, desenvolver seu serviço, ou mesmo, no caso aqui, seus estudos, para poder adentrar na carreira de concurso público na área de TI. Então a lição que fica aqui nesse vídeo é isso. Conheça o jogo, entenda o jogo, comece de baixo, comece, mesmo sabendo que apesar de parecer fácil, não é fácil, tudo no início, é um tempo, leva tempo, certamente na sua vida como experiência, você vai lembrar de coisas que você não sabia, levou um tempo para aprender, mas você aprendeu e hoje você sabe fazer aquilo, até inclusive ensina ou é mestre naquilo. Então tudo leva um tempo, tudo é paciência, tudo é você entender que existe a hora e existe o momento. E você precisa aprender a aprender. E você precisa de outra coisa. Além de aprender a aprender, você precisa ser humilde para saber que precisa aprender. Humilde para entender que precisa aprender a aprender. Nunca pense que você sabe demais, que você conhece demais, que você é top demais, porque isso pode ser um grande obstáculo para você conseguir de fato entender, compreender e aprender as regras do jogo que é o concurso público. Se você pretende também, se você tem interesse em uma mentoria em grupo ou individual, se a competição ou no comentário fixo nós temos aí planos de mentoria para você começar, dar os primeiros passos na sua carreira em concurso público na área de TI. Ou então, se você não tem ainda esse valor de investimento maior, nós temos um curso básico também, um preço bem acessível, que você pode também aprender através desse curso básico, como você pode iniciar, inclusive ali eu tenho também formulários ali, ferramentas que você vai utilizar para você conseguir dar os seus primeiros passos, para você conseguir montar seu plano de estudo e dar o start para poder entender essas regras do jogo e começar a jogar. Lembrando, você vai ter que ter paciência, não é da noite pro dia, não posso prometer para você uma mágica, você começa a estudar hoje, começa a fazer mentoria hoje, amanhã você está aprovado, aprovado. Não.
Eu vou te orientar como você vai dar os primeiros passos, como você vai formular estratégias certeiras para começar a entender, a compreender, internalizar e aplicar isso no dia de prova de concurso público. Mas lembre-se, paciência, entenda que é um processo, o jogo possui vários níveis e você precisa entender, aprender e ter paciência para vencer cada nível desse jogo, que é também, a gente pode comparar essa aprovação em concurso público na área de TI.